Olá, aqui é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos e engenheiros do estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Folena e irei apresentar esse programa hoje sozinho. Estou retornando aqui ao programa, a minha amiga Beth Costa hoje não vai poder participar, mas na semana que vem ela estará aqui conosco, firme e forte, ela deve estar acompanhando aqui o programa. Gente, antes de apresentar o programa de hoje, a nossa convidada, queria convidá-los a se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, dar um joinha e também que vocês possam se inscrever no nosso Instagram, que a Code está aqui na tela. Tá aí o nosso Instagram é @SOS Brasil Soberano. @SOS Brasil Soberano. Hoje nós vamos falar, gente, nós estamos na véspera da eleição para prefeituras das cidades brasileiras, que vai ser no próximo domingo. Então nós temos aqui uma convidada muito especial que vai nos falar sobre o panorama de algumas pesquisas em algumas capitais brasileiras. Então, principalmente junto à população periférica, as pessoas mais sofridas do Brasil. Então, é importantíssimo nós compreendermos o que está passando, na cabeça dos eleitores, principalmente os eleitores da periferia. Nossa convidada, por favor, Felipe. Está aqui a socióloga Carmen Valdez. Carmen, muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o convite e estar conosco aqui. Obrigada, Jorge. É um grande prazer me juntar a vocês nesse debate tão importante, nessa véspera, das eleições municipais. Parabenizar o movimento SOS Brasil Soberano, agradecer a você, a Beth Costa, enfim, pelo convite. Eu acho que vai ser fundamental que a gente paute todas essas questões relativas ao olhar da periferia, sobre os candidatos. Muito bom. Olha, Carmen, nós aqui agradecemos você ter disponibilizado seu tempo e a sua inteligência para estar conosco aqui. Olha, para que vocês que estão nos acompanhando possam compreender quem é a doutora Carmen Valdez, vou apresentá-la aqui. A Carmen Valdez é socióloga, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, professor Darcy Ribeiro, mestre em artes cênicas e especialista em gestão de organizações e negócios de impacto social, com experiência predominante no gerenciamento de projetos culturais e socioambientais. E também faz parte da coordenação de pesquisas do Instituto Data ANF. A ANF é alguma referência, Carmen, à Universidade do Norte Fluminense? Não, é a Agência de Notícias das Favelas. Muito bem. Muito obrigado, então, por esclarecer, porque eu recebi aqui na nossa programação, no seu currículo, a ANF, então, e falei da Universidade do Norte Fluminense. Eu pensei que tivesse uma coincidência. Mas as duas instituições têm ligação, porque a Universidade do Norte Fluminense também é uma universidade voltada para o povo. Esse era o pensamento do professor Darcy Ribeiro e do ex-governador Daniel de Moura Brizola. Não tenha dúvida, e eu sou fruto de uma das primeiras turmas da UENF, lá em Campos dos Goytacazes. Eu venho do interior, então é com muito orgulho que eu trago essa minha formação no campo das ciências sociais, e, enfim, com esse enfoque a partir do meu vínculo com a Agência de Notícias das Favelas, com um olhar voltado e em colaboração com a periferia, com a favela do Rio de Janeiro, de maneira mais aprofundada, mas com as periferias do Brasil, de modo mais amplo. Ô, Carmen, olha, vamos então aproveitar a sua presença aqui para você nos ajudar nessa quase véspera, faltando 4 dias para as eleições, o primeiro turno das eleições para prefeitos nas capitais brasileiras. Vamos aproveitar a sua experiência nessas pesquisas que vocês fizeram. Então, vamos começar pelo Rio de Janeiro, exatamente pela cidade do Rio de Janeiro. Fala um pouquinho para a gente primeiro, qual foi o foco da pesquisa, os lugares de atuação, e qual foi o objetivo de vocês. Aí depois nós vamos falando sobre a pesquisa em si. É muito bacana, assim, eu acho que vale a pena, inclusive, Jorge, se você me permite, óbvio que a gente vai trazer esse enfoque sobre a pesquisa em si, realizada no Rio, inclusive em Salvador também. A gente está trazendo quentinho aí, saiu ontem à noite o resultado. Mas eu acho que é sempre interessante a gente traçar um panorama, um sobrevoo sobre o significado, de maneira, obviamente, bastante ampla. A gente não consegue se aprofundar muito agora, mas
do significado das campanhas locais, das campanhas municipais, de processos eleitorais e de como a política nacional ou mesmo as estaduais acabam se refletindo nesse período, né, das eleições municipais. Se a gente pudesse traçar um sobrevoo, eu traria como provocação 3 pontos, né, principais para a nossa reflexão. Um primeiro ponto é da gente entender, como parte desse processo das eleições locais, um entendimento claro de que ele é muito mais personalista, de que ele tende a estabelecer relações pessoais muito mais próximas com o candidato, porque é no município que se faz, de fato, né, a execução de políticas públicas e é no acesso direto à população beneficiada pelas políticas públicas de um modo mais amplo. Então, muitas vezes, é nas eleições locais, é nas eleições municipais em que a gente começa a verificar não necessariamente uma ruptura, mas uma neutralização de princípios partidários para se colocar na frente disso questões mais ligadas a vínculos pessoais. E aí, junto disso, né, eu acho que vale provocar de que maneira as principais lideranças nacionais, as principais lideranças políticas nacionais, em especial focando na figura do Lula e do Bolsonaro, acabam tendo algum tipo de interferência na definição desses votos locais junto à população. Inclusive, isso é objeto de atenção da pesquisa para que a gente tente identificar de que maneira essa relação direta entre a liderança nacional e o âmbito federal se perfaz no âmbito local. Então, acho interessante a gente trazer à reflexão também esse ponto, e a pesquisa traz alguns dados nesse sentido também. E um terceiro ponto que eu venho tentando provocar há algum tempo é de que maneira as eleições locais vão sofrer algum tipo de impacto, e, no meu entendimento, há indícios disso, da execução das nossas aí famosas emendas parlamentares. Quando a gente vê um lugar de conflito de interesses e de responsabilidades quando você pega figuras do legislativo a partir das emendas parlamentares, executando ações nos seus municípios de origem e de maneira indireta, porque não possível de maneira direta, qualificando ou fortalecendo campanhas dos seus aliados locais a partir da execução de emendas parlamentares em períodos eleitorais municipais. Então, a gente precisa olhar de maneira um pouco mais cuidadosa para esse movimento de uso desse mecanismo, né, de acesso ao recurso público, de execução do orçamento público em períodos de campanha, e o quanto que isso não pode estar impactando. E minha observação, num primeiro momento, ainda sem me aprofundar, é de que existe, sim, um indício de que há uma interferência nesse sentido. Carmen, você traz um ponto nesse seu preâmbulo, nesse prelúdio, muito interessante, a meu modo de ver. Eu queria saber a sua opinião. Por exemplo, você traz a questão do personalismo no município, né, nessa eleição municipal, e traz a questão do orçamento também. Então, dentro do patrimonialismo brasileiro, né, nós temos isso muito claro na obra do Vitor Nunes Leal, Colonialismo, Enxada e Voto, esse personalismo que você traçou. Aí eu te pergunto, o Brasil, né, a partir dos anos 30, se transforma do Brasil rural para um Brasil urbano. Mais de 80% da população brasileira mora nas cidades brasileiras, e principalmente nas grandes cidades. Então, diante desse seu perfil que você traçou na pesquisa, essa observação do personalismo, o Brasil ainda continua sob essa influência, né, do colonialismo local, em bases urbanas? Absurdamente. Vamos lá, eu ouso dizer que a gente se encontra num processo ainda em trânsito, porque absurdamente vivemos esse reflexo, sim, ainda impera um colonialismo, sim, e isso se materializa, se objetifica muito claramente nas eleições locais. Por outro lado, a gente tem um fator muito ligado ao avanço da tecnologia da comunicação e ao esgarçamento do acesso à informação, não necessariamente qualificada, que ora alimenta esse nosso passado e estruturação histórica e ora tende a apontar como um caminho de ruptura. Então, é um entre dois que a gente vive, no meu entendimento, a partir dessa análise,
é um entre dois que a gente vive nessa era da comunicação de massa em ambiente digital e da pulverização de informações e de dados não necessariamente qualificados. De que maneira a gente olha para isso e trata isso a partir de uma perspectiva histórica da nossa composição, da nossa realidade social, e de que maneira a gente lida com o enfrentamento dessas informações que hoje influenciam a tomada de decisão no voto, sim. E aí qual é a grande questão também, Jorge, nesse aspecto? Essas lideranças, esses senhores feudais em ambiente urbano, ainda que todo o processo histórico venha demonstrando algum tipo de avanço, especialmente nos últimos quase 40 anos de redemocratização, que a gente... pode falar. Não, pode não, eu estou acertando aqui meu computador, tirando o sol. Mas que a gente ainda tem uma população refém desse poder desses coronéis locais que hoje, aí é o ponto, que ocupam essas redes. Esses coronéis, eles estão sabendo se apropriar desses novos mecanismos de comunicação e acessar a população. E aí agora, mais do que nunca, com a roupagem muito vinculada à própria religiosidade e ao vínculo à espiritualidade do nosso povo, e o quanto que isso mexe com as suas tomadas de decisões, né, de cotidiano e eleitorais também. Carmen, estou gostando dessa conversa com você. Eu estou achando que nós vamos aqui já estamos fazendo um programa muito profundo, trazendo temas aí. Você está trazendo, né, diante da pesquisa que você desenvolveu e diante de hipóteses, algumas constatações, como a questão do coronelismo que você colocou agora, né, dissipou. Então, um passado que se faz presente. Agora, eu queria te trazer uma situação. Um tempo atrás, nós tivemos aqui uma entrevista com o Bruno Paz Manso, que é um autor e pesquisador das milícias no Brasil, autor da República das Milícias. E eu perguntei exatamente isso para o Bruno, né, o que inclusive eu considero, né, no meio acadêmico, que o Bruno fez um corte no pensamento político brasileiro, até a partir da própria obra do Vitor Nunes que eu citei. Porque o Bruno constatou o problema das milícias. Quem seriam esses coronéis de hoje? Aí já entrando na pesquisa que você fez no Rio de Janeiro, que vocês fizeram uma pesquisa em favelas, né, em favelas. E nós temos no Rio de Janeiro uma presença muito forte das milícias no Rio de Janeiro. Isso é algo quase, infelizmente, institucionalizado. Então, diante desse cenário de coronelismo, quem seriam esses novos coronéis? Na verdade, a milícia, ela de alguma maneira, Jorge, ela sintetiza, né, esses novos coronéis, porque ele ainda é representação não oficial de um braço do Estado, exercendo uma qualidade de poder junto àquele território, à população daquele território, e a ele se junta um poder local de natureza religiosa, sobre a qual boa parte da população deposita sua crença e o seu valor, inclusive, de existência, e ele tem como, né, complementação desse tripé a sua condição armada e já vinculada ao próprio poder local, vinculado ao tráfico. Então, são os nossos novos coronéis que começam a ser institucionalizados a partir de algumas legendas partidárias e começam a ascender as instituições formais de poder do Estado brasileiro, em todas as suas esferas. Então, é muito difícil, e aí começando a entrar de maneira um pouco mais detida na pesquisa junto à população moradora de favela, a gente já parte de um cenário de muito difícil acesso a essa população, porque você precisa, primeiro, romper uma primeira resistência de entendimento de que aquela pesquisa ela não tem como propósito qualquer coisa que vá de encontro aos interesses daquela população, muito pelo contrário, é uma proposta de escuta da população em busca de ir ao encontro dos seus anseios e da sua voz e da sua visão de mundo e dos seus interesses. Então, nesse sentido, a quebra dessa resistência como ponto de partida já é um grande desafio, inclusive na própria construção do plano de amostragem dessa população. A gente ainda tem um deserto de dados oficiais
muito incipiente, um deserto grande, ou seja, dados oficiais incipientes, no que diz respeito a esse recorte populacional. Então, você não consegue dados secundários com nível de consistência tal que te faça definir um plano amostral de fácil execução. Então, você precisa ter uma margem de gordura com a sua amostragem para que você não macule esse resultado, para que você corresponda aos percentuais oficiais, especialmente em função dos dados disponibilizados pelo IBGE, para que a pesquisa seja validada e tenha o seu registro aceito, né? Junto ao TSE. Então, eu acho que vale a pena, nesse debate, deixar claro que realizar uma pesquisa em território de favela, no enfrentamento direto do poder local com ou sem milícia, a milícia vinculada ao tráfico ou não, e o estabelecimento, muitas vezes, de uma necessária articulação com as demais entidades que compõem esse território. A exemplo das associações de moradores, sem correr o risco de haver, por parte dessas entidades, por parte desse poder local, um direcionamento de participação na pesquisa. Olha que segunda camada, que todo plano de acesso e de campo que a gente precisa desenvolver para conseguir acessar essa população. Então, é importante dizer que esse recorte de pesquisa, ele é muito caro e ele precisa ser muito considerado. Muito caro porque ele é resultado de ações preliminares de enfrentamento desses desafios, para que a gente consiga, de fato, ter a população participando da pesquisa, se disponibilizando a opinar sobre as informações que a gente busca levantar. Então, acho que vale a pena também, além do preâmbulo de maneira mais ampla, focar nesses desafios para que a gente chegue a campo e consiga acessar essa população. Carmen, olha, vou te falar, eu li a pesquisa do Rio de Janeiro, né, e vou passar a usar como uma referência daqui para frente, porque exatamente o que você falou, ela trabalha no local em que vivem as pessoas com a maior dificuldade, nos lugares com maior insalubridade, né, maior periculosidade e que estão abandonados pelo poder público. Então, o pensar e o agir dessa comunidade é muito importante para o país. Por quê? De um país que pretende ser desenvolvido e soberano. Então, temos que saber qual é a situação dessa população mais vulnerável, o que ela está pensando politicamente. E é isso que eu queria saber de você agora. O que eles estão pensando, até diante de um fato também, estamos falando da milícia, né, nesse enfrentamento ao fascismo. Porque não precisa também ser um candidato do campo, puramente do campo democrático, popular e progressista. Pode ser um candidato liberal também fazendo um enfrentamento ao fascismo. Então, eu queria... O que as pessoas estão pensando, né? Como que a sociedade, né, essa comunidade está pensando diante desse problemão que o Brasil tem vivenciado nos últimos anos, que é um enfrentamento ao fascismo. Na verdade, é um desafio de trazer uma resposta simples a esse questionamento, né? Por quê? Porque numa primeira camada de acesso a essa população, ela tende, por questões de sobrevivência, a já apresentar um posicionamento que seja, de alguma forma, Jorge, conveniente. Existe uma necessidade de conveniência para atendimento às suas necessidades objetivas de sobrevivência. Por causa disso, a gente faz uma análise de que o resultado do Eduardo Paes, com a predominância de mais de 55%, ele chega a 58% nas favelas do Rio de Janeiro. Tem a ver com um lugar de conveniência e de manutenção de um estado de coisas que segue atendendo, ainda que precariamente, às necessidades de sobrevivência dessa população. Por outro lado, esse mesmo posicionamento, na nossa análise, indica um processo, ainda que superficial, de resistência e de tomada de consciência frente a um movimento neofascista de extrema-direita no país e que se perfaz, obviamente, nas favelas, nos territórios de favela, especialmente junto aos movimentos religiosos locais e junto às milícias locais, quando combinadas a esses movimentos. Por que dessa resistência?
quando a gente pega os dados de rejeição. Não somente a figura do Ramagem em segundo lugar, já entrando na casa dos 2 dígitos, ainda que isso não coloque em risco a provável eleição do Eduardo Paes em primeiro turno. Mas quando você pega os resultados de rejeição, você identifica uma rejeição maior sobre o Alexandre Ramagem, o que é um indicativo de resistência e de processo inicial de reflexão crítica acerca desse movimento em âmbito nacional, e você alia isso à capacidade de interferência no voto das 2 principais lideranças políticas nacionais, onde Lula aparece necessariamente com mais de 40% e o Bolsonaro não chega a 15%. E aí a gente também pode trazer uma análise que extrapola o próprio território de favela em si e as distinções de território no próprio Rio de Janeiro. Uma coisa é falar do centro, da favela do centro, outra coisa é falar do conjunto de favelas da Zona Norte, que é completamente diferente da Zona Oeste e da Zona Sul carioca, inclusive onde a gente encontra, de fato, uma predominância de posicionamento mais tendendo a um posicionamento progressista, né, e mais tensionado ali junto ao Ramagem. Nesse aspecto, o que a gente considera, em âmbito geral, por causa desses resultados que eu trago em âmbito local? Que há um movimento de descolamento do bolsonarismo, da figura do Bolsonaro, quando a gente percebe que a periferia não chega a 20% de aceitação de uma certa influência do Bolsonaro, e não do bolsonarismo, sobre a definição do seu voto, e que se reflete em outros aspectos de resultados da própria pesquisa. O que significa isso? Um bom exemplo de uma outra capital que a gente pode trazer como consideração é o que está acontecendo em São Paulo, onde você tem o movimento bolsonarista num processo de, eu não ouso dizer de cisão, mas de tendência a um estabelecimento claro entre o que a gente vem chamando de um bolsonarismo mais moderado, de um bolsonarismo mais radical, que lá entra em contradição. Veja se tu concorda comigo o que acontece em São Paulo. Você tem um candidato como Pablo Marçal, né, que poderia ser caracterizado como com uma identificação mais ligada a um bolsonarismo mais radical, mas você tem Bolsonaro apoiando Nunes, oficialmente apoiando Nunes, sendo Bolsonaro uma figura característica de um processo de radicalização dentro de um movimento neofascista, de ultradireita no país. Voltando para o Rio de Janeiro, me é muito satisfatório trazer esse indicativo em função dessa pesquisa de que há um processo interno dentro dos territórios de favela do Rio de Janeiro de tomada de consciência e de enfrentamento dos movimentos e das células neofascistas, ultradireitas, que vêm se fortalecendo e que podem entrar, e a favela ser o nosso caminho de resistência principal. Advogo muito em favor disso, de que ali estejam células de movimentos de resistência contra a ultradireita no país. Não, mas esse é também um ponto, Carmen, que nós aqui, né, no movimento SOS Brasil Soberano, já há algum tempo, né, nós temos observado exatamente que a resistência ia na periferia. Exatamente junto, né, às comunidades, né, de forma ainda desorganizada institucionalmente, porque esse papel deveria ser desempenhado pelos partidos políticos do campo democrático, popular e progressista, mas que deixaram de lado para entrar na política institucional. Mas a periferia, nós já tivemos aqui diversos convidados, só para você ter uma ideia, né? Por exemplo, tivemos uma vez uma convidada, a Cláudia, que é da Maré, nos apresentando um movimento de resistência cultural dentro da comunidade da Maré. Brutal, né? Antirracista, antifascista e cultural e transformador. Então, essa constatação que você fez, está fazendo na sua pesquisa, é algo que nós também temos observado ao longo do tempo aqui no nosso movimento. Mas você trouxe um ponto, mas eu queria voltar, queria saber um pouco, já que você falou do movimento de resistência, quero saber de você qual tem sido o comportamento da juventude nesses locais. Né? Qual, na sua pesquisa, qual foi a maior participação? Ela se deu em que faixa etária? Dos mais jovens,
né, nos mais velhos, ou foi um mix entre um e outro? E qual é o comportamento da juventude? Na verdade, a gente buscou identificar, Jorge, na pesquisa, eu vou até buscar para ter esse percentual aqui bastante fresquinho, a gente buscou identificar nessa pesquisa alguns recortes. E nos recortes, tanto de gênero quanto de faixa etária, e mesmo em função das regiões, houve oscilações se consideradas algumas regiões, mas não houve tanta oscilação se você considera o voto recortado a partir do gênero e a partir da faixa etária. Com relação à raça e ao salário médio individual, a gente também não teve uma variação muito grande, porque a gente tem uma predominância de pessoas pretas e pardas e a gente tem uma predominância de pessoas que ganham no máximo até 3 salários mínimos, se a gente junta as duas principais faixas, né, salariais. Com relação à juventude em si, independentemente do resultado da pesquisa, o que a gente tem indicando é que, de fato, e mais uma vez, e isso é parte do nosso processo histórico, o reconhecimento da cultura como um vetor de transformação social da realidade dessa juventude. Então, essa juventude ela ainda se agarra demais, ela ainda chama para si a responsabilidade, ainda que não consciente disso, para esse processo de ruptura e de transformação das suas condições e das suas bases materiais a partir da cultura. A cultura ainda é um vetor de transformação social muito forte, não à toa, e daí esse é um dos meus braços de atuação, que tem a ver com o terceiro setor, mais especificamente, né? As organizações da sociedade civil e as associações, especificamente, mas a explosão da constituição dessas organizações e a presença dessa juventude nesse processo. É óbvio que a gente ainda tem um movimento muito grande, informal e de fortalecimento local, capitaneado por essa juventude, mas há uma tendência de formalização disso, inclusive por um processo de tomada de consciência sobre a necessidade de acessar o quê, Jorge? O recurso público, através dos editais, através das leis de incentivo, e esses serem vetores de empoderamento, né, empoderamento local desses sujeitos que eu tenho aprendido muito, né, junto deles. Eles não precisam de voz, eles têm voz. A voz é que precisa de um alcance maior, precisa extravasar essa fronteira, né? E aí a gente volta à figura das novas mídias, dos novos mecanismos de comunicação, das novas fortalezas e instrumentos de comunicação para que essa juventude se faça ouvir. Quando a gente traz para a pesquisa eleitoral propriamente dita, de intenção de voto, a tendência maior dela está no campo progressista. A tendência maior dessa juventude periférica, usurpada de direitos e de oportunidades de existência plena, é uma tendência de se aliar aos movimentos e aos partidos de esquerda, de centro-esquerda. Agora, eu tenho uma lamentação para trazer, um lamento quase para trazer, porque nós fizemos a pesquisa no Rio, no período da pré-campanha ainda, lá em julho, e o Tarcísio estava melhor posicionado. E a gente apontou na análise dessa pesquisa um campo absurdamente favorável para que o Tarcísio e os demais candidatos do campo progressista pudessem atacar positivamente dentro das favelas, que era o percentual de indecisos e era o percentual de pessoas que ainda tendiam a afirmar o não voto. Então, o trabalho de base por parte dos partidos precisa ser algo ainda fortalecido por suas correntes, nos períodos entre campanhas eleitorais, e não somente no período de campanha eleitoral, que é a cada 2 anos, é bianual. Né? Daqui a 2 anos, menos de 2 anos, a gente já está, obviamente, mergulhado num processo em âmbito nacional, e estadual, e obviamente a gente acaba perdendo às vezes o timing, o tempo adequado de um trabalho de base junto a essa juventude e mais para a formação de novos quadros, ainda que junto à política institucional.
ainda que sem negar todo um trabalho de base no campo da informalidade, fora das instituições, mas a gente também precisa fazer essa juventude ser forjada como quadro adequado para a ocupação dos quadros, né, dos cargos institucionais. E aí a vereança está aí para mostrar isso, a gente tem a exemplo, a gente não provoca nessa pesquisa uma intenção de voto nos vereadores e vereadoras, mas a gente tem a figura de uma Maíra, por exemplo, do MST, apontando como uma jovem muito forte nesse cenário, e que sirva de exemplo, né, para que a gente consiga puxar a rédea um pouco mais para a nossa responsabilidade de fortalecer a formação desses quadros de juventude periférica. Carmen, olha, sensacional essa sua, né, essa revelação da pesquisa. Por quê? Ao contrário do que muitos colocam, muitos pensadores, né, cientistas políticos, sociólogos, de que as coisas estão paradas, que o Brasil não está em movimento, que a extrema-direita, né, com as igrejas, tem ocupado o espaço, não é isso que a pesquisa que você fez, você está participando, está constatando exatamente o contrário. E algo que a gente também aqui já observou, por exemplo, nós convidamos, o melhor exemplo disso é a Marielle. De onde sai Marielle? Marielle sai da comunidade da Maré. Né? Tivemos um tempo atrás aqui conversando com a Mônica, sua companheira, que é uma mulher também negra e vem de onde? Da periferia. Né? Tivemos aqui com diversas outras mulheres, como Tainá de Paula, e muitas outras que eu poderia estar citando, como você citou, a Maíra, do MST, a Marina também, e muitas outras, são pessoas da periferia. São pessoas da periferia, ou seja, o Brasil está em ebulição. A luta de classe está presente. A classe dominante brasileira está muito preocupada com isso, que é exatamente, né, infelizmente, ela vai aumentar a repressão exatamente sobre essa parcela que a pesquisa que você faz nos traz. Ou seja, vocês nos trazem, cara, eu vou colocar assim, no plural, né, todo o coletivo de vocês, muita esperança, porque vocês estão partindo de uma investigação científica. Esperança de que há futuro. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo de soberania, de desenvolvimento, que o presidente Lula está levando adiante no seu governo, né, tem muito resultado a produzir. Muito resultado a produzir, porque é isso que a população periférica, preta, pobre, como a pesquisa constatou, né, tem levantado. Aí eu quero te apresentar... A gente não pode... o fato da gente trazer à tona algo que é visível, muitas vezes tende a ser abafado, mas todo esse movimento negro periférico, ele está nas redes, ele está ocupando espaços na grande mídia, ele vem fazendo com que essa voz que existe, não é dar voz, é fazer com que a voz que existe ganhe visibilidade e ocupe espaços de respeito, inclusive, e aí isso não necessariamente na grande mídia, mas para que a gente possa fazer com que essas vozes sejam cada vez mais legitimadas, isso não significa negar o desafio que é enfrentar o avassalador crescimento dos movimentos neopentecostais, aliados sim à milícia e aliados sim à política institucional. É um enfrentamento de trincheira, não é um enfrentamento amador. Sinto muito dizer amador porque vem de amor, mas o amador no sentido de que a gente não pode dar brecha para que a gente perca essa juventude que está mobilizada sim, que está sim mobilizada, sendo redundante, movida em transformar a nossa estrutura social e romper com toda a condicionante de classe a partir da luta de classes, né? Então, a gente não pode perder esse fio. Mas vocês trazem... Volto a ressaltar, vocês estão trazendo um frescor. Sabe por quê? Então, você mesmo colocou hoje aqui na pesquisa, na nossa entrevista. A eleição municipal ela é muito tomada ainda pela questão do patrimonialismo, né, local, do personalismo. Mas você não pode, uma eleição dessa municipal, transportar para a questão nacional,
como um todo de transformação do país. Então, foi bom isso que você colocou no início, mostrar que essa eleição tem uma característica, mas a classe dominante quer pegar essa característica política brasileira e colocar como algo enlatado, como se fosse nacional. Ou seja, a derrota dos partidos de esquerda no Brasil, ou do campo democrático, popular e progressista, colocando assim, mais ampliado. Então, é isso que eles querem fazer. E aí vem, é importante, estou me alongando um pouco, mas para voltar para você, porque nesse embate todo, né, quando você traz esse frescor da juventude constatada na periferia, que quer transformação e está do lado das causas transformadoras, há todo um apagamento. Esse apagamento permanente na história do Brasil, feito pela classe dominante. A classe dominante faz de conta que essas pessoas não existissem, não existem. As pessoas não existem para a classe dominante, que tenta apagar e transportar para a visão da classe média, que é extremamente conservadora, a visão de país, a visão de política fascista do Brasil. Então, estou gostando demais, Carmen, dessa sua entrevista, da entrevista com você e da pesquisa. Não, e queria trazer também uma contribuição nesse sentido, Jorge. Vamos tentar também refletir que esse processo histórico de apagamento, isso é parte de um sistema, né, em que a classe dominante retroalimenta a cada novo período histórico, e ela se materializa, e aí é que está a força da classe dominante, e é nisso que eu vou falar e que a gente precisa atacar, se materializa nas nossas principais estruturas de formação e de dignidade da vida humana. Então, a gente está falando, por exemplo, das condições objetivas de formação regular dessa juventude. Então, a gente está falando de uma estrutura de ensino corrompida, em que nós temos guerreiras e guerreiros na ponta, tentando levar a educação a fórceps para essa população. E a gente não tem investimento adequado, não só em infraestrutura, como na qualificação do corpo docente, nos mais diferentes níveis de ensino. Se a gente pega um outro tripé de dignidade da vida humana, a gente vai para a saúde, também sucateada e sendo levada no limite da força para viabilizar o acesso da população a uma estrutura de um SUS que é reconhecida internacionalmente, mas que é cada vez mais sucateada. E essa é uma forma de poder, de dominação, introjetada nas nossas estruturas de dignidade de vida. Isso está na segurança pública, quando você não consegue estabelecer relações de segurança para além de defesa da propriedade privada. Pense bem nisso. Fala-se em segurança pública, tangencia-se imediatamente defesa da propriedade privada. Então, é difícil de você romper com esse tripé quando, no final das contas, você, enquanto Estado, não oferece as condições objetivas de transformação dessa vida. Você não pauta a agenda da política pública a partir dos interesses e das necessidades de existência e não mais de sobrevivência dessa população moradora das favelas. E aí, obviamente, isso se restringe ao Rio de Janeiro. Estamos falando das piores condições, das mais precárias condições de vida do maior quantitativo populacional de um país, né? Então, é uma estrutura de poder danosa, infiltrada nas estruturas que deveriam garantir as principais condições de dignidade da vida humana, dos direitos à dignidade da vida humana, né? Então, é difícil esse embate, é muito difícil. Cara, exatamente aí. Mas mesmo diante desse cenário que a classe dominante não possibilita os mais pobres, e a periferia tem a consciência do seu papel. Então, é isso que a pesquisa, esse lance da pesquisa, nesse processo eleitoral do município, né, a direita, né, os conservadores, os neofascistas juntos, e o que você vê, por outro lado, é uma resistência, no caso do Rio de Janeiro, que a pesquisa constatou, é um não na periferia, nas favelas, um não ao fascismo. Você vê, quando você tem o Eduardo Paes, que é o candidato antifascista, vamos colocar, junto com o Tarcísio Mota.
são os dois candidatos antifascistas, e o candidato fascista sem penetração nessas comunidades, o candidato de Bolsonaro, e nem o próprio Bolsonaro, é o presidente Lula, é sinal que há uma consciência efetiva dos mais pobres. Isso é muito importante para que se possa compreender e ampliar o debate político. Exatamente. Essa leitura precisa ser feita e a gente precisa saber se apropriar disso para levar adiante. A gente não pode perder esse fio da meada e essa fotografia. Obviamente que a pesquisa é uma fotografia de um momento, mas a gente tem que se agarrar a esse indício de que a periferia segue resistindo como historicamente sempre resistiu e a gente precisa ocupar esses espaços cada vez mais, junto deles. Perfeito, Carol. Antes de passar para Salvador, que você falou que tem notícias fresquinhas para nos colocar, aí na véspera, né, das eleições, está todo mundo curioso para saber o que se passa em Salvador junto à periferia, eu tenho que fazer aqui um pequeno comercial do nosso canal. Então, nós somos o movimento SOS Brasil Soberano, dos Sindicatos e Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro, e também nossa transmissão está sendo feita pelo canal do Conde, ao vivo. Peço a vocês que também se inscrevam aí no canal do Conde, e também vai ser retransmitido pela TVT, a TV dos Trabalhadores. Então, feito esse pequeno comercial, vamos voltar, porque é importantíssimo. Já temos o perfil da periferia no Rio de Janeiro, uma resistência ao fascismo. Em Salvador, Carmen, o que vocês apuraram nessa véspera da eleição? Eu acho ótimo começar de trás para frente, pela mesma leitura do Rio de Janeiro. Nós temos um cenário muito similar em Salvador. Então, começando não pelos resultados das intenções de voto em si, mas também lá de uma predominância do reflexo e da referência de uma liderança como Lula na definição do voto do eleitor. Lá também a gente supera os 40% de identificação na figura do Lula como uma liderança que é, sim, definidora do voto local. E, obviamente, o Bolsonaro, que também lá não chega à marca dos 15% como referência local para a definição do voto, referência nacional para a definição das candidaturas locais e do voto local. Uma outra coincidência também que a gente tem lá é um cenário muito similar com relação à intenção de votos. O Bruno Reis, do União, a tendência é que ele ganhe também no primeiro turno, seguido pelo MDB, do Geraldo Júnior, e pelo Kleber Rosa, do PSOL também, e com um percentual também muito próximo do que vem conseguindo o Tarcísio aqui no Rio de Janeiro. Então, em termos estatísticos, é um cenário em Salvador muito similar ao Rio de Janeiro e que também se reflete na rejeição, uma rejeição maior aos partidos de direita e de extrema-direita, muito vinculados ao bolsonarismo, e uma tendência maior à aceitação das candidaturas do campo progressista. Então, lá, o que terminamos de lançar ontem à noite é o Bruno Reis numa tendência ainda de primeiro turno, já levando agora no dia 6 de outubro. E teve, como no Rio, essa comparação entre Lula e Bolsonaro, lá em Salvador, vocês fizeram também? Como que está o percentual entre Lula e Bolsonaro? Exatamente, lá, te dando o percentual exato, porque isso foi fresquinho, saiu ontem, também no caso dos segundo turno estimulado, tanto com o pessoal do MDB quanto o PSOL, o Bruno Reis do União ganha, então só para registrar, né, isso também. Agora, no caso da influência das lideranças nacionais, o Lula, por exemplo, chega a 49%. E o Bolsonaro? E o Bolsonaro, ele fica com 12%. Se a gente considera uma pesquisa com uma margem de erro de 2,9%, a gente está falando de uma variação que só toca no 15% ali de aceitação da figura do Bolsonaro como uma influência na definição do seu voto local. Seja numa indicação direta dos candidatos vinculados ao campo, o qual ele representa, seja em função de uma relação mais direta, de mando sobre candidatos objetivos e que acabam, de fato, nas redes bolsonaristas, sendo algo muito definidor. Foi muito satisfatório identificar isso em duas capitais, com características muito distintas, inclusive com relação ao histórico dos partidos
que se alternam no poder local e no próprio Estado, é um cenário estatístico muito semelhante, seja com relação à intenção de votos, mas também com relação à identificação dessas duas principais lideranças nacionais. Vale trazer à tona duas figuras que foram citadas com alguma relevância, o Ciro Gomes e a Marina Silva, né? Ainda como lideranças nacionais, que ainda exercem algum tipo de influência local na definição do voto, né, em Salvador, assim como no Rio de Janeiro. Então, Carmen, vamos só para deixar bem registrado para quem está nos acompanhando, entrou agora, né, essa pesquisa é uma pesquisa, como você colocou, uma pesquisa que se dá no âmbito da eleição municipal de 2024. A pesquisa, você tem como afirmar que as características do personalismo continuam presentes, ou seja, não é uma eleição de cunho nacional nem ideológico, e que envolve também, outra característica que vocês apuraram, tanto no Rio de Janeiro como em Salvador, a influência das redes nessa questão patrimonialista, dessa personalização. E aí tem uma conclusão boa, por quê? Nós estamos falando de duas cidades em que nós temos candidatos liberais, vamos colocar assim, à frente, podendo ganhar no primeiro turno, tanto no Rio de Janeiro como em Salvador, mas que não são fascistas, e constatamos também, só para poder recortar e você depois reforçar para quem está nos acompanhando, que, na comparação nacional, o Lula, o presidente Lula, ele se destaca diante do Bolsonaro, que praticamente desaparece, 13%, é algo praticamente inexpressivo, junto à população mais pobre. Então, eu queria fazer esse destaque para deixar bem claro, porque para depois as pessoas acham não, que a eleição municipal ganhou o Não Brasil, ou o PSD. Foi uma derrota do PT. Não é isso. Não é, essa eleição não tem essa característica. Mas a classe dominante vai fazer esse recorte. Quer comentar sobre isso? Não. E aí a gente precisa superar esse recorte e essa leitura que passa a ser massificada pela classe dominante, porque existem essas outras camadas identificadas pela pesquisa em que a gente pode, de fato, fazer a leitura de que, além de todo o personalismo identificado nas eleições locais, existe sim um reflexo de lideranças que se distinguem em campos ideológicos e tem na figura dessas duas representações principais um percentual de aceitação dessa influência muito distinto. Lula ultrapassando necessariamente e extrapolando a margem de erro mais de 40% em ambas as pesquisas e Bolsonaro estando abaixo de 15% enquanto referência. Daí o meu comentário inicial, Jorge, que eu recupero porque eu acho que vale a pena para as reflexões que se desdobram a partir desse debate, que é de um entendimento de que é um comentário que não tende a nenhuma profundidade agora, porque não temos esse tempo, mas é uma leitura possível sobre um movimento distinto que vem acontecendo se comparado o bolsonarismo com o lulismo. O bolsonarismo num processo que indica em nossa análise, a partir das 3 pesquisas que a gente realizou, julho e setembro, Rio de Janeiro, e agora setembro, Salvador, uma certa desvinculação, não necessariamente enfraquecimento, mas desvinculação do movimento bolsonarista da pessoa do Bolsonaro, ainda que se materialize o personalismo nas eleições locais, mas há um indicativo dessa desvinculação da figura dele do movimento, e isso se apresenta de maneira muito clara em alguns contextos locais dessa campanha, em que candidatos bolsonaristas vão mais se reconhecendo, não em função da proximidade ou distanciamento de Bolsonaro, mas de uma tendência mais radical ou mais moderada, mas ambas dentro de um movimento ainda qualificado como bolsonarista. No caso do lulismo, a gente ainda observa uma tendência a uma vinculação, e essa referência nacional forte nas pesquisas demonstra isso, uma presença da figura do Lula ainda muito forte para o lulismo. E uma certa, não fragmentação, mas uma distinção entre aqueles
que são lulistas e lulopetistas, dados os próprios atritos dentro do próprio PT com relação à construção de novos quadros e a todo um processo de transição da figura de Lula como liderança para a construção de novas lideranças no campo progressista, e não só no PT, mas em outros partidos, e aí chama a atenção, inclusive, para o próprio PSOL, em função do crescimento dele nas últimas eleições, não só no Congresso, mas também em algumas câmaras municipais e em algumas assembleias legislativas dos estados, né, brasileiros. Então, trago à reflexão, como desdobramento desse debate, a possibilidade de se indicar uma distinção desses dois principais movimentos de campos ideológicos distintos, e que na pesquisa isso se torna bastante evidente quando questionados sobre rejeição e sobre referência de lideranças nacionais na definição do voto. Carmen, essa observação que você faz, eu acho que a partir da pesquisa, das pesquisas, nós podemos exatamente se transportar para São Paulo, porque você tem uma aliança do PSOL com o PT, ou PT-PSOL, como queiram, né, forte, com a presença do Lula, diante de uma liderança jovem, promissora, que é o Boulos, né, e, por outro lado, o bolsonarismo, né, no primeiro momento, tentando, e a direita liberal se unindo ao bolsonarismo, não surtindo efeito, e agora, como você colocou, o Bolsonaro tentar se desgarrar e passar para um outsider, que é o outro candidato lá, mais fascista do que... Por incrível que pareça, mais fascista que o Bolsonaro. Eu pensei que conseguindo ser mais fascista do que ele. O Bolsonaro é uma figura, né, institucional, ele é das instituições, da política, e o outro não é. Daí talvez essa observação que você fez no início, né, do bolsonarismo raiz não está totalmente vinculado ao Bolsonaro, mas ao antissistema. Então, e olha que dilema que se vive ali. Como é que você fala de um enfraquecimento do bolsonarismo quando você tem dois candidatos numa capital como São Paulo lutando na cabeça que está dividida e indecisa entre os três? Nunes, Marçal e Boulos. Na última pesquisa dessa semana, acho que Quest, o Boulos estava na frente do Marçal, né, se eu não me engano. E essa oscilação, inclusive dentro da margem de erro, está muito grande. Então, os institutos de pesquisa que estão lançando olhos cuidadosos sobre a realidade de São Paulo estão tendo que ter muita cautela na definição dos seus planos metodológicos lá, e eu digo isso de cadeira em função dos desafios que a gente tem aqui, porque esse trânsito das intenções de votos ali em duas figuras vinculadas, sim, ao movimento bolsonarista, dentro dessa leitura que a gente propõe, né, a partir da pesquisa que a gente realizou, é algo muito arriscado, inclusive para o próprio Boulos. E aí ele tem que saber entrar nas frestas, nas fragilidades desse distúrbio dentro do movimento bolsonarista. Entendeu? Exatamente, deixar ser abraçado pelo povão da periferia e se assumir mais. Então, tá aí o recado. Cara, sensacional essa conversa com você, aprendi muito, confesso a você, aprendi demais. Muito obrigado. Olha, vai ficar um convite para você voltar com a gente, mas não só aqui, mas também, né, nas discussões que o CENG tem travado, né, o presidente Olímpio Alves Santos tem proposto discutir o fascismo no Brasil, o enfrentamento ao fascismo. E vou estar recomendando você, a sua pesquisa, as suas análises da periferia no enfrentamento ao fascismo. Muito obrigado, Carmen. Suas considerações finais. Maravilha, eu agradeço, me coloco à disposição. Eu sou um instrumento de todo um processo de análise e de trabalho junto e com a periferia, especialmente da cidade do Rio de Janeiro e de Salvador. Eu fico à disposição do movimento SOS Brasil Soberano, fico à disposição de vocês, contem comigo, e a gente tem uma caminhada longa aí de luta, de superação, de enfrentamento. Vamos nessa. Olha, Carmen Valdez, muito obrigado por estar conosco até aqui. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Esse é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos Sindicatos de Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer também o canal do Conde por essa transmissão e a TVT, a retransmissão. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Carmen. Muito obrigado. Tchau, tchau.